Olá pessoal, hoje vamos apresentar, falar um pouquinho em vídeo sobre a classificação do perfil do solo. O nosso grupo é composto por mim, Kailane, por Evelyn, Gabriela, Camila e Pedro. Bom, foi um estudo feito em campo, por meio da abertura de uma trincheira de aproximadamente 1,58 m de profundidade, onde realizamos a identificação dos horizontes, coleta de amostras e análise de características físicas e visuais do solo. E ao longo do vídeo, ao decorrer do vídeo, vocês vão ver os materiais utilizados, a metodologia aplicada e todas as observações coletadas durante a prática. Bom, dando continuidade, a classificação do perfil do solo ela é fundamental para entendermos a sua formação, composição e comportamento em diferentes condições. A análise dos horizontes ajuda a identificar a fertilidade, grau de intemperização, presença de minerais como ferro, capacidade de drenagem e um possível uso agrícola. Neste trabalho foi possível observar um solo profundo, muito intemperizado, forte presença de ferro e além de uma drenagem que pode ser classificada entre boa e mediana. E esses fatores eles influenciam diretamente na cor, textura e na estrutura do solo. Meu nome é Camila Vitória e vim falar sobre materiais e métodos. Os materiais utilizados foram saco plástico transparente para a colheita, picareta, também utilizou o facão, trena para medir a profundidade, etiquetas para identificação das amostras, caderno celular para anotações e fotos. Procedimentos realizados: primeiro fizemos a visualização da trincheira com a proximidade 1,58 metros. Após estabilizada, começamos a observar o perfil do solo, verticalmente identificando as mudanças de cor, textura e estrutura para classificar os horizontes. A seguir, fizemos a coleta da amostra em cada camada, devidamente separadas e etiquetadas, como vocês podem ver nas imagens. Cada amostra representa um horizonte diferente. Olá, eu me chamo Gabriele Melo e eu vou falar um pouquinho sobre os resultados e descrição do perfil do solo. O perfil analisado revelou um solo profundo, indicando longo processo de formação. Ele é muito intemperizado, o que significa que ele passou por forte desgaste físico e químico ao longo do tempo, deixando-o mais homogêneo e com cores mais marcadas devido à presença de ferro. O primeiro horizonte encontrado foi o horizonte A. Ele tem aproximadamente 23 centímetros de espessura. Algumas características observadas foi a coloração mais escura do que as camadas abaixo. Ele tinha uma presença maior de matéria orgânica, uma textura mais solta, no início do processo de intemperismo e uma estrutura mais granular. Esse horizonte é onde há maior interação com a superfície, recebendo influência direta das raízes, decomposição de matéria orgânica e a ação da água da chuva. Logo abaixo nós encontramos o horizonte B. Ele tinha cerca de 72 centímetros de espessura e era a maior camada do perfil. Algumas características do horizonte B era a coloração mais avermelhada, que indica forte presença de ferro. Ele tinha uma menor quantidade de matéria orgânica, uma estrutura mais compacta, indício claro de acumulação de argila, processo intenso de intemperização química, e ele indicava boa ou média drenagem. Por sua espessura e característica, esse horizonte é típico de solos antigos e profundamente desenvolvidos. Oi, eu sou o Pedro e o próximo é o horizonte BC, uma camada de transição entre solos mais intemperalizados e o material de origem. Ele tem espessura de 21 centímetros, características que conseguimos notar nele: coloração intermediária, textura variando entre o horizonte B, mais argiloso, e o material mais pedregoso do horizonte C, estruturas menos definidas
indica a mistura de materiais, principalmente parcialmente intemperalizados com o material de origem. No fundo da trincheira, o horizonte C se encontra com 50 centímetros até onde conseguimos identificar. Características do horizonte C é o material menos intemperalizado, fragmentos maiores e mais duros, coloração mais clara ou mais uniforme, transição para a rocha matriz, baixa presença de matéria orgânica e pouca estrutura pedogênica. Aqui estamos parcialmente no começo do material que deu toda origem ao perfil da superfície. Olá, me chamo Evelyn e de acordo com os estudos que fizemos no campo da Uninassal, né, eu fiz um relatório aqui no meu notebook, vou ter auxílio dele para explicar sobre. E, assim, primeiramente, olhando para a descrição dos horizontes A, B e C, percebemos que se trata de um solo profundo, com uma boa espessura material intemperizado. A profundidade total registrada na trincheira com o horizonte B se estendendo até a proximidade de 72 centímetros e o horizonte de transição B e C se prolongando ainda mais, mostra que estamos diante de um perfil bem desenvolvido, um indicativo clássico de solos formados sob condições intensas de clima tropical. Assim, essa profundidade é muito importante do ponto de vista agrícola e ambiental, porque oferece um grande volume para enraizamento, maior capacidade de infiltração, maior armazenamento de água e maior estabilidade física. Outro ponto marcante é o intenso intemperismo. O solo apresenta uma coloração bastante avermelhada, típica de ambientes onde o ferro se encontrava oxidado, formando minerais como a hematita e goetita. Dando continuidade, né, esses minerais conferem a coloração avermelhada forte e indicam ciclos contínuos de exposição ao oxigênio, altas temperaturas presentes, constante de água ao longo da formação do solo. Essa coloração não é apenas estética. Ela nos conta muito sobre o passado climático da área e sobre como esse solo se comporta atualmente. Solos muito vermelhos costumam ser bem drenados, com circulação de ar e eficiente e baixa saturação por água. No entanto, também tendem a apresentar uma baixa fertilidade natural, justamente porque o intemperismo intenso remove bases e nutrientes essenciais, deixando o solo mais ácido e com baixa capacidade de troca catiônica. Ou seja, é um solo quimicamente pobre, mas fisicamente excelente, e isso define grande parte do seu potencial de uso. Quando observamos o horizonte A, percebemos uma camada superficial relativa delgada, o que é comum em solos tropicais, onde a matéria orgânica se decompõe rapidamente. Já o horizonte B é mais profundo e muito mais estruturado. Nele observamos o quê? A concentração de argilas e óxidos, que formam aquela coloração marcante e ainda aumentam a estabilidade dos agregados. Essa estrutura é muito importante quando pensamos em manejo agrícola, pois ela fornece infiltração de água, desenvolvimento radicular profundo, uma menor erosão e uma melhor suportabilidade do solo. Já o horizonte B e C, por ser uma transição, nos ajuda a entender como o material do horizonte B vai gradualmente se aproximando do material mais profundo da rocha, ou sedimento de origem. Esse horizonte é essencial para interpretar a gênese do solo, pois indica que o processo do intemperismo, embora avançado,
continua ativo, transformando lentamente o material subjacente. Em termos ambientais, esse tipo de solo é muito comum em regiões tropicais ou subtropicais, como grande parte do Brasil. Solos desse tipo se formam ao longo de milhares de anos sob clima quente e úmido, que acelera os processos de transformação mineral. Eles são característicos de paisagens antigas, estáveis, ou onde o relevo não sofre grandes processos de erosivos. Do ponto de vista do manejo agrícola, embora a fertilidade natural seja baixa, isso não significa que o solo não tenha potencial. Muito pelo contrário. Quando recebe a correção da acidez, adubação equilibrada, manejo conservacionista e as práticas de manutenção da matéria orgânica, ele se torna extremamente produtivo, principalmente porque sua estrutura física é excelente, permitindo o desenvolvimento pleno das raízes das culturas. Então, ao juntar todas as informações, profundidade, cor, estrutura, intemperismo e características químicas e físicas, podemos afirmar que o perfil analisado é típico de um solo maduro, bem desenvolvido, com alto grau de intemperismo e forte presença de ferro, conferindo sua coloração distinta. Essa classificação detalhada dos horizontes A, B, C e C é fundamental para que possamos entender como esse solo se comporta, quais limitações ela apresenta e qual o melhor manejo para ele. Ela nos guia em decisões sobre uso agrícola, preservação ambiental, construção, drenagem e até recuperação das áreas degradadas. O solo não é apenas um recurso físico, é um organismo vivo que conta a história da paisagem e determina diretamente a produtividade e a sustentabilidade das atividades humanas. Por isso, interpretar seus horizontes é tão importante. Cada cor, cada estrutura e cada mudança de textura nos revela algo diferente sobre sua origem e o seu potencial. Bom, com isso, encerramos o vídeo, relatório, sobre a classificação do perfil do solo analisado. Esperamos que essa explicação mais detalhada tenha ajudado você a visualizar não apenas a aparência do solo na trincheira, mas também a compreender todos os processos que ocorrem ali, desde a formação dos horizontes, passando pela caracterização, as características químicas e físicas também, até chegar ao atendimento do potencial de uso. A análise em campo é uma das etapas mais importantes da ciência do solo, porque é nela que conseguimos ver diretamente o que os livros descrevem, as cores, as texturas, a profundidade e toda a história registrada na formação daquele perfil. Por fim, agradeço por assistir até aqui e espero que esse estudo contribua para seus trabalhos, pesquisas e para atendimento da importância do solo como um recurso essencial para a vida. Obrigada por acompanhar e até o próximo trabalho. Fazer as 10 km.